Seja muito bem-vindo, você que tá ligado aqui no canal do Denilson Show. Eu sou a Julia Vani e esse é o Área Delas. Hoje comigo um convidado muito especial, o Eduardo Barella. Ele que é administrador e trabalha na Progen, que é a empresa que começou a liderar a concessão do Pacaembu. E hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, o estádio do Pacaembu, que é um dos principais da cidade de São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Bom, a gente sabe que o Pacaembu tá em obra já tem algum tempo. E essa previsão ficou agora para julho de 2024, né? Pro Junho. junho de 2024. E eles tinham tentado trazer o estádio para a final da Copinha, não deu certo, porque era uma tradição, né? A final da Copa São Paulo ser todo ano no aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu, que é o estádio símbolo da cidade. E agora ficou para junho de 2024. E durante as obras aconteceram até eventos no Pacaembu, né? Eles fecharam, fizeram um salão de eventos para conseguir manter a arena em uso. E também o Museu do Futebol continuou sendo bem aproveitado. Tá, não, tá correto. É, o nosso prazo contratual, né, do contrato de concessão que nós temos com a prefeitura é de 29 de junho de 2024, né? Então esse é o nosso prazo, essa é a nossa obrigação contratual. Como você mesmo disse, a Copinha ela tem uma ligação íntima com o Pacaembu. E desde quando nós iniciamos as obras, a gente percebe, né, essa vontade, esse desejo, né? Uhum. E é natural que as pessoas estejam aí pensando como é que isso vai acontecer, né? Nós acabamos tentando colocar um objetivo de receber a Copinha esse ano. Acabou isso não sendo possível, né? E até houve alguma interpretação no sentido de que, olha, eles estão atrasados com a obra, etc., o que é uma interpretação equivocada, mas na verdade ela é fruto de algo que a gente planejou e acabou não conseguindo entregar. Mas o prazo de junho de 2024 é o prazo, de fato, como eu disse, contratual e que a gente vai reinaugurar por completo o estádio, mas a gente deve iniciar agora em abril a abertura de alguns locais de uma maneira faseada, até para a gente poder aproveitar esse momento, trazer algumas coisas especiais. A gente está bem próximo de anunciar isso para a população. Legal. E a Taça das Favelas também era disputada antes no Pacaembu e a Copa São Paulo, como a gente já falou. E qual é a perspectiva para as competições de futebol? Vocês pretendem fechar com outros torneios, talvez levar um pouco do futebol feminino para lá, porque muitos times acabam jogando até em CT, né? A equipe feminina de São Paulo joga em Cotia, a equipe feminina do Palmeiras joga em Jundiaí, que é outra cidade, jogava em Vinhedo antes. Então tem muita margem para levar esses campeonatos para lá também. Claro, não. O futebol é a essência do Pacaembu, né? Então, assim, é uma coisa que você não consegue dissociar e a nossa vontade é potencializar esse uso do futebol. Até que nossa ideia para o futebol é uma ideia que ela expande o simples jogo. A gente quer ampliar a jornada, a experiência do torcedor. Isso acontece muito fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos com outros esportes, mas se você tem um jogo domingo, 4 horas da tarde, a população poderia chegar ao meio-dia se ela tiver uma oferta lá dentro. Se ela tiver, por exemplo, um estúdio de gravação com a gravação com ex-atletas, se você puder encontrar com alguns atletas, se tiverem lojas, pop-up stores, etc. Então, assim, a gente já desenhou um modelo com os clubes e esse modelo é um modelo que a gente acredita que vai ser muito bem sucedido. A gente tem acordos firmados hoje com o São Paulo, com o Santos e com o Cruzeiro para a gente poder realizar partidas nesse sentido. E a gente, enfim, acredita que isso vai ser de fato uma coisa muito inédita e que a gente está muito ansioso para tal. Por óbvio que a gente não quer estar só restrito ao futebol masculino e profissional. Como você disse, a Taça das Favelas aconteceu lá, foi um grande sucesso. Eu tenho um contato muito próximo com eles. Estive em todas as outras finais que não aconteceram. E já falei com o Celso da CUFA. Falei pra ele, cara, assim, não tem a menor condição. Isso vai acontecer no Pacaembu, porque a gente quer de fato que o Pacaembu seja a casa das taças das favelas. Eu acho que isso vai ser muito importante para nós. E a gente viu que também para eles foi uma coisa muito significativa.
O futebol feminino é outro ponto muito legal de você ter destacado, porque também é uma conversa que a gente já iniciou com os clubes. Você tem razão, tem uma questão aqui de ovo e galinha, né? Então, assim, o futebol feminino talvez não cresça tanto, porque também ele é jogado muitas vezes no CT, ele é jogado num local onde você não tem grande público, né? Então, como é que você faz para alinhar isso? E uma das formas, eventualmente, é de fato a gente poder fazer com que o clube jogue lá, sem ter que pagar o aluguel, mas apenas bancando os custos, porque o Pacaembu tem essa coisa, ela tem a coisa da localização, ela tem a coisa de ser a segunda casa de todas as torcidas, e com isso a gente poderia ampliar o público do futebol feminino. Então essas são as nossas ideias para o futebol. E você falou dos acordos com o São Paulo, o Santos e o Cruzeiro. O São Paulo e o Santos, é muito compreensível ainda o Santos que pretende reformar a Vila Belmiro, mas o Cruzeiro vem da onde? Eu queria entender um pouco isso. Então, não é legal a sua tem muito dessa discussão, né? Mas quando vai jogar? Quando é o jogo? E aí eu falo para as pessoas, olha, gente, assim, o clube, a gente não sabe a tabela do brasileiro desse ano, né? Então, o clube não consegue se programar e nós não somos a casa de um clube, né? Nós somos a segunda casa de muitos clubes. Então é por isso que São Paulo e Santos, como você disse, tem esses acordos conosco. O Cruzeiro, ele vem dentro deste bojo que eu te falei da experiência, né? E aí eu acho que o advento da SAF, ele é um advento muito legal pro futebol. Porque hoje a gente percebe que algumas administrações, elas não estão olhando o clube apenas como o clube propriamente dito, mas eles estão olhando o clube como uma marca. Então, a ideia do Cruzeiro, e é a mesma ideia de outros diálogos que nós já iniciamos com outras SAFs, é de fato de que eles possam potencializar um público mineiro que exista em São Paulo, né? São Paulo é uma cidade enorme, você tem baiano, você tem goiano, você tem mineiro, etc. E seguramente eles têm uma torcida aqui. E a partir do momento que você faz uma experiência como essa que a gente está se propondo, de você ter uma jornada ampliada para o torcedor, né? A experiência de ver um jogo do Cruzeiro pode ser legal. Então, até conversando com a direção, eles falaram, olha, eu sou corintiano, né? O meu filho não vai deixar de ser corintiano, mas se ele for num jogo do Cruzeiro e o jogo for bacana, ele vai falar, peraí, é tão legal papai ir no jogo do Cruzeiro, e isso pode acontecer com o Bahia, pode acontecer com o Flamengo, isso pode acontecer, enfim, com o Vasco. Eu acho que a ideia dos clubes de fora, né, é de fato eles poderem ampliar essa base de torcedores em São Paulo. E você falou dessa experiência pro torcedor. No lugar do antigo tobogã, vai ter um centro de experiências, né? Galeria de artes, até um centro médico para atletas. Então, eu queria que você contasse um pouco de como vocês pretendem fazer isso e como imergir o torcedor nisso, como vocês querem levar ele para lá de uma forma... É que o tobogã é muito nostálgico para muita gente, então eu acho que algumas pessoas um pouco mais ligadas a esse momento antigo ficam até com um receio. Mas como que vai funcionar? Como vocês pretendem levar esse torcedor que gostava muito do tobogã para esse novo espaço? Tá, não, legal a sua pergunta. E a gente é muito jovem, né? Como todo mundo pode perceber. Então, assim, talvez a gente não tenha vivido a concha acústica. Mas é importante a gente destacar que o Pacaembu, originalmente, ele tinha uma concha acústica que era um elemento muito singelo que ele se conectava na área do clube. Para quem tá aqui e não conhece muito o Pacaembu ele não é apenas um estádio de futebol, ele tem um estádio e ele tem um clube esportivo atrás. Então tem um ginásio poliesportivo, uma piscina olímpica e um centro de tênis com 2 quadras de tênis, né? Então, essa concha acústica, ela tinha uma comunicação entre clube e campo. O que na década de 70, com a demolição dessa concha, foi construído o tobogã. E o tobogã, ele segregou os dois espaços. Você perdia essa permeabilidade visual e essa circulação entre clube e campo. Essa edificação que nós estamos construindo no local onde era o tobogã, ela é uma edificação com 3 blocos. Sendo que você tem um bloco central, que você tem um hotel com vista para o campo. Então você imagina a experiência. E aí, voltando na história do Cruzeiro ou de qualquer outro clube de fora, a pessoa ela pode se hospedar no hotel, ela pode ver o jogo do quarto dela, se ela quiser, ou ela pode sair do quarto dela e ela sai do hotel e ela anda dentro das arquibancadas. Porque as arquibancadas do Pacaembu, para quem, enfim, frequentava, você ia no banheiro químico. E o banheiro químico acontecia por quê? Porque a arquibancada estava apoiada na terra. Nós demolimos as arquibancadas e nós construímos debaixo delas toda uma infraestrutura com loja, com restaurante, com banheiro. Então, o nível de experiência do torcedor vai melhorar muito, né? E você vai poder ter, nessa experiência que a gente está pensando, essa conexão entre clube e campo. Então, por exemplo, no miolo central, a gente tem um hotel, como eu te coloquei, mas a gente tem 4 restaurantes na cobertura.
E no nível térreo a gente tem um estúdio muito parecido com esse, na verdade uma caixa de vidro, aonde a gente pode, por exemplo, fazer um papo como esse que a gente está tendo com um atleta e ser transmitido no telão do estádio, Sim. né? Então, a gente vai conseguir fazer com que o cara que esteja lá na fachada norte, na fachada principal do estádio, ele possa estar vendo isso na tela do estádio, e o cara que quer ter uma experiência mais próxima, que vai ficar numa área talvez mais premium, mais cara, ele possa estar ali perto, vendo, né, na mesma distância que nós estamos aqui. Então, é possível modular isso, a gente já tem um projeto, esse projeto já foi apresentado para os clubes gostaram bastante. Por óbvio, né, Júlia? Assim, vai ter um ineditismo, nós vamos testar esse modelo, em especial nesse ano, onde a gente vai ter o segundo semestre com bastante coisa lá de futebol, para que isso amadureça para os próximos anos. E é um modelo muito parecido com o que a NFL oferece, né? O Super Bowl, as pessoas chegam horas antes para aproveitar as experiências do estádio. Então, trazendo até um pouco de fora, assim, e de outras competições além do futebol. Como eu te disse, a gente foi beber muito da fonte. A gente está há 5 anos no projeto, né? E a gente sempre foi beber dessa fonte, em especial, eu acho que do mercado americano, porque você falou da NFL, que eu acho que é um baita de um bom exemplo, mas você tem o caso do beisebol, por exemplo, que é um esporte longo, meio parado e tal, mas que assim, eles acontecem, por exemplo, na hora do almoço, porque as famílias vão para comer, aí elas assistem um pouco do jogo, elas voltam, né? O futebol é diferente, porque ele tem uma dinâmica mais intensa, mas você tem razão, assim, foi aí que a gente foi se inspirar, ampliar essa jornada do torcedor no Pacaembu, né? Então você tem total razão. E você falou sobre a reconstrução das arquibancadas. Eu queria saber, vai ter setor de geral, tudo com cadeira, e qual a capacidade também? Tá, a capacidade do estádio ela vai ser reduzida para 26 mil pessoas, tá? Antes a capacidade, muita gente falava de 40, já teve não sei quantas mil pessoas, mas a capacidade que a polícia geralmente autorizava, né, e a gente acompanhou em 2019 isso, era de 37 mil máximo, então a gente vai reduzir para 26 com um maior nível de experiência, né? Nós vamos ter camarotes que antes não tinham, a gente vai ter um restaurante em uma das arquibancadas com vista para o campo, com 200 cadeiras com vista para o campo, etc. E agora você não vai perder essa coisa desse charme de ver o jogo no Pacaembu. Então, para quem ia no Pacaembu, você tinha o campo muito perto, né? E você tinha um alambrado. A gente não vai ter o alambrado. Então, para quem assiste futebol, por exemplo, em inglês, né? Você tem aquela coisa dos campos muito colados, é assim que vai ficar o Pacaembu, né? E aí, com relação a essa oferta, né, de ingressos, eu acho que isso é um ponto também que muita gente acaba discutindo. Eles vão gourmetizar o futebol. A gente não define o preço dos ingressos, né? Com os clubes, quem define o preço dos ingressos, etc., é o próprio clube. O que nós imaginamos é que a fachada norte, que é a fachada principal de entrada, ela vai ser o ingresso mais popular, e as laterais, que é a antiga laranja e a antiga manga e azul, elas vão ser ou seja, um pouco das mais caras, e você vai ter uma área de hospitalidade no térreo do hotel que tem toda a vista para o campo. Então, é essa dinâmica que a gente está pensando. E aí, essa precificação é uma precificação que ela depende do clube. Mas eu acho que o importante aqui também é dizer que é o seguinte: por mais que a gente reduza para 26 mil pessoas, em 2019, que eu acho que é um ponto de comparação importante, o Pacaembu teve 39 jogos, com uma média de 15 mil pessoas, né? Então, assim, um estádio com 26 mil comporta a média dos jogos que aconteceu, com um aspecto legal, que é esse aspecto de caldeirão, né? Porque se a capacidade é reduzida, mas o público está ali com 15 mil, você vai ter mais público em um espaço que cabe menos gente. Então você vai ter um aspecto de caldeirão que eu acho que é legal para os clubes. E é mais ou menos a capacidade do que a Arena Barueri tem hoje. O Palmeiras bateu o recorde de público da Arena Barueri no jogo contra o Corinthians, de 29 mil pessoas. E também a capacidade do Canindé, que recebe alguns jogos. O Santos chegou a mandar jogos lá também. E do antigo Palestra Itália. O antigo Palestra Itália tinha uma capacidade, nos seus últimos anos, de 27 mil torcedores. Então, não é uma diferença tão grande, claro, para os outros estádios como o Allianz Parque, a Neoquímica Arena e o Morumbi, que são as casas dos 3 times da capital. Sim, é um pouco maior a diferença, só que ainda assim comporta o torcedor para ter essa experiência, né? O Palmeiras chegou a mandar jogos de Libertadores no Pacaembu, chegou a mandar também jogos quando o Allianz Parque estava reformando, na construção do Allianz Parque. Então é uma alternativa muito interessante e dentro da capital, porque o processo de ir para a Arena Barueri, para o torcedor, tem muita gente que reclama que acha inviável, e não só para o Palmeiras, né? O próprio Corinthians tem alternativa e o São Paulo, que agora
joga no Morumbis e faz shows na sua casa. Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo recebem shows no Allianz Parque e no Morumbis. E eu queria saber se vocês têm essa perspectiva de se tornar também uma casa de shows, eventos. Então, do ponto de vista de negócio, a gente precisa aumentar o giro do estádio, né? Assim, você ter um investimento tão significativo como nós estamos fazendo, são 111 milhões de reais para poder assinar o contrato e mais 500 milhões de reais de investimento, você simplesmente realizar o futebol e shows é uma conta que fica justa, né? Então, o que acontece? Nós estamos trazendo 45 mil metros quadrados de novas áreas, então a gente já falou do hotel, a gente vai ter lojas, a gente vai ter escritórios, a gente tem mais de 10 opções de alimentos e bebidas, de restaurantes e bares, enfim, tudo isso para a gente poder ampliar o uso do estádio, né? Nesse contexto, os shows eles são importantes para nós, não só os de campo, mas também uma coisa que a gente não comentou nesse papo foi que nós estamos construindo debaixo da projeção dessa nova edificação, né? Nós estamos construindo um centro de convenção e eventos para 8.500 pessoas. Então a gente vai poder realizar shows numa capacidade menor, nesse espaço enterrado, com todo o conforto acústico, com conforto para a vizinhança, etc. E alguns deles a gente sim planeja para o campo. Então a gente tem no nosso planejamento shows, né, e outros eventos nesse espaço enterrado debaixo da projeção da nova edificação. E eu achei legal que você falou do conforto para os moradores. Eu queria saber se tem algum impasse com a Associação de Moradores do Pacaembu. Olha, não tem nenhum impasse. Na verdade, desde que a gente assinou o contrato, nós tivemos algumas ações na justiça que foram impetradas por eles e eles perderam todas, né? Então, de novo, depois de tanto tempo no projeto, e eu procuro sempre ter empatia para com o outro, né? A gente iniciou um diálogo com eles, conversou com eles, porque é uma relação de vizinhança. Eu compro um apartamento, uma casa vizinha sua, eu bato lá e falo, olha, tudo bem, muito prazer, vou fazer uma reforma aqui, talvez te incomode, ser meu contato, etc. É uma dinâmica bem parecida, assim. E tem gente que entende muito bem, tem gente que é mais reticente, e aí acabaram, né, houve as ações na justiça, como eu te coloquei, mas hoje a gente percebe que há um apoio muito maior, até porque a gente está fazendo tudo dentro da lei, com aprovação dos órgãos de patrimônio, com respeito, né, à vizinhança, ao conforto acústico, etc. Então eu acho que o ser humano tem essa coisa do ineditismo, você fica um pouco reticente, né? Eu acho que quando inaugurar, eu acho que vai acabar por definitivo, mas a gente percebe que isso já hoje é algo que traz muito pouca repercussão. E sobre parceiros do projeto. Recentemente teve o Mercado Livre Arena Pacaembu e eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de naming rights e também outras parcerias que vão ser fundamentais para o funcionamento da arena. Legal, Júlio. Assim, a gente ficou muito feliz com o processo do Mercado Livre, não só pelo tamanho do contrato em termos de valor, em termos de prazo, mas também por a gente acreditar que todo o ecossistema de serviços do Mercado Livre vai poder acoplar de uma maneira muito bacana no Pacaembu. Então a gente vai ter o Mercado Livre presente, por exemplo, na nossa própria loja. A gente está preparando uma loja com experiências imersivas que vai ser muito legal. O estúdio audiovisual vai ser do Mercado Play, então eles também vão ter lá uma questão de produção de conteúdo. Então a gente está muito feliz. Além do Mercado Livre, que é o nosso principal patrocinador, né, que acabou ficando com os naming rights, a gente tem a Universal Music, né? Este hotel que eu comentei para você é um hotel de 85 quartos e ele é um hotel que vai ser operado pela Universal Music. A Universal é o maior grupo de entretenimento à base de música do mundo. Eles iniciaram esse processo de ter hotéis focados em música já há 2 anos. Ano passado foi inaugurado o primeiro hotel em Madrid, o segundo vai ser o do Pacaembu. A gente tem o Einstein também no Centro de Reabilitação Esportiva. Só uma curiosidade, o de Madrid por acaso é o do Bernabéu? Não, Ah, não tá. é. Não é. Eles têm um hotel no centro, num prédio histórico, então muito parecido com a dinâmica do Pacaembu. E eles têm um teatro embaixo. Então nesse teatro acontecem muitas coisas e tem essa dinâmica que a gente pretende para o Pacaembu. Tanto que no nosso contrato
Da ocupação do hotel, e o nosso contrato com eles vai até o final da concessão, eles também vão fazer 40 ativações musicais dentro do Pacaembu. Então isso vai trazer essa vida, né, para o complexo. E além da Universal, a gente tem o Einstein, que enfim é um grupo hospitalar, um dos mais reconhecidos e premiados da América Latina. Eles vão ter 2 espaços lá dentro. Eles vão ter um espaço de escritório, onde eles vão colocar todo o hub de inovação deles. Eles estão concentrando isso tudo no Pacaembu. E eles vão ter um centro de reabilitação esportiva. E esse centro de reabilitação é um centro super moderno, com muitas ofertas para os clientes deles, para a população. E vai possibilitar para a gente fazer uma coisa muito bacana, porque se a gente vai ter o centro e vai ter o hotel. Então, uma das questões que nós já começamos é, por exemplo, discutir com clubes de fora pré-temporadas aqui. Porque a gente pode hospedar eles, a gente pode ter uma oferta de serviço médico muito, muito importante, muito reconhecida, e um baita campo, né? Então essa também eu acho que é uma coisa legal, e para a população isso é bacana, porque você pode fazer treino aberto para todo mundo assistir. Então você imagina um time vindo da Espanha, da Inglaterra. Então a gente está muito animado com a possibilidade de poder fazer tudo isso. E a gente tem aqui que o contrato com o Mercado Livre é de até 30 anos, com os valores podendo superar 1 bilhão no período, que seria o maior da história da concessão de naming rights do futebol brasileiro, que é um número, assim, espetacular. E eu queria saber sobre o clube que ficava atrás do estádio, atrás do tobogã. Como que vocês vão fazer para integrar isso também no projeto? Se tem novidades? Tá. A história do contrato do Mercado Livre, mas que, enfim, recentemente está sendo muito, muito discutida. Eu tenho falado bastante sobre isso e tal. Mas eu acho que é uma chancela muito legal para o nosso projeto, né? Além de todos os parceiros que eu já comentei, eu acho que o Mercado Livre traz essa chancela muito importante. A gente sempre soube, Júlia, que a gente teria o naming rights mais significativo do Brasil, tá? E aí não pelo Pacaembu somente, mas por tudo que a gente está trazendo para o complexo, porque será uma dinâmica que não é vista aqui, né? Eu costumo dizer, o que você olha no estádio A na terça-feira, 9 horas da manhã, não tem nada acontecendo. E a gente tem a felicidade, e é uma felicidade do próprio complexo, de ter um clube esportivo onde as pessoas vão poder frequentar, vão poder utilizar, e a gente está agregando todos esses serviços que eu já comentei aqui com vocês. Então, a gente sempre soube que a gente ia tirar um name significativo. Agora, com a proximidade da reinauguração, a gente iniciou esse processo de conversa no ano passado, com algumas marcas, até porque esse cheque não era um cheque que todo mundo poderia fazer. E foi muito legal essa junção com o Mercado Livre, justamente porque eles estão acreditando nesse projeto a longo prazo, nessa construção. No final do dia, eles estão nos ajudando, né, dentro desse ecossistema de parceiros, a resgatar um ativo da cidade, né? Então eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem com o complexo. Quando nós pensamos nessa modulação do patrocínio, a gente tinha o naming rights, mas a gente tinha, e aí bebendo um pouco da fonte lá de fora, o sector rights, que era o patrocínio do ginásio, o patrocínio do tênis, o patrocínio da piscina. A gente tinha e tem ainda outras propriedades de patrocínio lá dentro. E, de novo, vou fazer uma analogia porque eu acho que fica legal para o pessoal entender, né? Se você olhar o LA Live, que é onde joga, você tem a Crypto.com, que jogam o Lakers, o Clippers, e que acontece muita coisa, você tem um teatro do lado, que já foi Microsoft, Nokia, e acabou de mudar de nome agora, que tem Circo de Solé acontecendo. Então, no Pacaembu, a gente dividiu essas propriedades e o Mercado Livre ele ficou com o principal nome, que é o que vai estar junto com o Pacaembu, então Mercado Livre Arena Pacaembu, e eles ficaram com as propriedades do tênis, da piscina, do ginásio poliesportivo, então piscina olímpica Mercado Livre, ginásio poliesportivo Mercado Livre, centro de tênis Mercado Livre. Além disso, o centro de convenção e eventos debaixo do campo, que é algo novo, vai se chamar Mercado Pago Hall. E o estúdio de gravação, que ele está no local muito privilegiado, porque ele faz essa conexão entre clube e campo, ele vai chamar Mercado Play. E o estúdio de gravação, ele fica disponível em outros dias da semana ou só nos dias de jogo? Não, vai ficar disponível. É um estúdio que tem um operador, então a gente tem um operador que vai operar. Parte desse uso desse espaço vai ser para conteúdos do Mercado Livre, parte vai ser para conteúdos do próprio Pacaembu e parte pode ser para, enfim, programas de rádio, para vocês irem lá gravar o programa também, entendeu? Então eu acho que a gente quer trazer essa dinâmica e aí, enfim, de poder
tá ele acontecendo, funcionando, enfim, todo dia da semana. E você falou sobre ter um fluxo diário, né? E a meta é de aproximadamente 7.500 pessoas por dia, passando pelo Pacaembu. Como funciona esse acesso? Olha, uma das coisas que a gente sempre teve muito claro quando a gente começou com o projeto é que a gente não podia mudar a essência do Pacaembu, né? E a essência do Pacaembu, ela é de um equipamento público, né? Nós não compramos o Pacaembu. O Pacaembu ele é um equipamento da cidade que nós administramos, né? Então é um equipamento público gerido por uma administração privada. Então a principal coisa era, o Pacaembu tem que continuar sendo público. E aí o que nós fizemos? O Pacaembu você tinha que ter uma carteirinha, tal. O Pacaembu vai ter um funcionamento de um parque. Então assim, a primeira orientação que eu dei para o time, eu falei assim, eu não quero barreira física no estádio. Não quero que as pessoas tenham barreira física, carteirinha, leitor. Quero que elas simplesmente entrem. Como funciona, por exemplo, um parque, né? Então, o uso do Pacaembu, ele vai ser o mesmo uso de que já acontecia na administração pública, ou seja, você vai ter uma entrada ainda mais facilitada, sem necessidade de nenhum tipo de burocracia. A piscina é pública, a piscina é gratuita. É óbvio que você tem que fazer ali o exame médico, você vai ter que reservar horário, porque você tem ali um limite de pessoas por uma questão de segurança. E as áreas do ginásio e da piscina, do ginásio e do centro de tênis, eles são mediante locação. No app que a gente vai anunciar agora nos próximos dias, as pessoas vão poder fazer essa locação. Além disso, uma das coisas que a gente está trazendo de volta também, que se perdeu ao longo do tempo no Pacaembu, é a pista de corrida, né? A gente tinha ali muita gente que fazia Cooper, então a gente vai ter uma demarcação mais longa para as pessoas poderem andar no complexo, mas a gente está trazendo uma pista de atletismo. Não são com 8 raias, são com 6 raias, mas a gente inclusive firmou um acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo para que competições menores possam acontecer ali. E isso vai ser também de uso público. Então, de novo, tudo está sendo feito para a gente ampliar o número de pessoas que passam pelo Pacaembu. Se você pegar os eventos que nós temos previsto e você pegar 3% da população que vai no Shopping Genópolis, que é ali pertinho no bairro, né? O nosso número de pessoas diário no complexo seria de 15 mil pessoas. Uhum. É mais do que os 7.500. Então, a gente acha esse número até conservador, o que leva a gente a ter 5 milhões de pessoas anos passando pelo Pacaembu, né? Então, o que eu costumo dizer é que esse é um projeto que ele tem 3 fatores importantes. Ele é um projeto sobre fluxo de pessoas, quanto mais gente, melhor. Ele é um projeto sobre tempo de permanência das pessoas no espaço. Porque antes as pessoas elas passavam, a gente quer transformar o Pacaembu num local de destino, que as pessoas possam ir e ficar. E a terceira coisa é a taxa de ocupação dos espaços. A gente tem muito espaço, né? A gente não falou aqui, mas a gente tem o Salão Nobre, a gente falou de todas as áreas esportivas, a gente tem todas essas áreas debaixo das arquibancadas sendo construídas, então ele é um projeto também sobre taxa de ocupação nesses espaços. Então esse eu acho que é o tripé muito significativo do projeto. E a Praça Charles Miller e o Museu do Futebol não fazem parte da concessão. Como fica essa relação? Olha, o museu, a gente tem uma relação muito bacana com eles, assim, ó, a gente admira muito o trabalho do museu, então a gente tá juntos o tempo inteiro. O museu ele é uma concessão do Estado, né? O Pacaembu é uma concessão do município, da cidade, e o museu é uma concessão do Estado, então ele vai permanecer lá. Ele está passando agora por uma grande transformação depois de 10 anos, então eles estão fazendo uma mudança lá bem, bem legal. E ele vai, enfim, continuar acontecendo. E eu acho que tem uma questão muito bacana, que o museu tem um fluxo muito bom, e esse fluxo, obviamente, que ele vai ser induzido a entrar no Pacaembu e vice-versa. Quem está também no Pacaembu vai até o museu. A praça não faz parte da nossa concessão, é da administração municipal, né, gerida pela subprefeitura da Sé. E, enfim, a gente tem que conviver com a praça, apesar da gente achar que a praça tem um uso bastante subutilizado. Eu tenho 2 perguntas agora sobre relação com torcidas, porque a gente sabe que a relação em São Paulo ela é tumultuada. Primeiro, no Allianz Parque tem o Parque Mirante, que é um camarote, e eles têm a venda de bebidas alcoólicas, na verdade ele é open, então tem o consumo de bebida alcoólica, mas é só 20 minutos depois do término da partida, se eu não me engano é esse o tempo. E eu queria saber como vai funcionar, porque tem muitos restaurantes e em São Paulo não é permitido, né? Pra quem não é de São Paulo e não sabe, não é permitido bebida alcoólica nos estádios de futebol, só depois do término do jogo, em alguns casos. No Pacaembu também vai ser dessa forma? Assim, a gente não consegue fugir da regra da cidade e daquilo que é estipulado pela polícia, né?
Mas aí a gente volta um pouquinho na questão do nosso modelo, né? O modelo que a gente quer, esse modelo ampliado, se você pensar que 2 horas antes e 2 horas depois você não pode vender bebida alcoólica aqui em São Paulo, se você tem um jogo às 4 horas da tarde, você abre os portões ao meio-dia, do meio-dia às 2 as pessoas podem beber. Nas 2 horas você encerra, e depois do jogo a gente pode continuar isso com show, com outra coisa acontecendo, e o jogo acabou às 6, às 8 horas você passa a vender, né, a bebida de novo. Acho que é importante também dizer assim, é um projeto que tem que dar retorno para quem está investindo. Nós estamos investindo 500 milhões na obra, mais 111 milhões né, no FII, né, de concessão. A gente pagou isso para assinar o contrato, e é óbvio que você não coloca esse volume de dinheiro sem ter retorno, né? Então, o nosso retorno vem da onde? Vem de fato disso, vem do consumo, vem da alocação do espaço, e eu acho que essa experiência ampliada vai possibilitar a gente poder trazer esse público e ter esse consumo que é bastante importante pra gente. E a outra pergunta em relação à torcida era sobre acesso, porque a gente não tem torcida visitante em clássicos, mas tem alguns jogos que tem meio que uma tensão a mais, né? Jogos clássicos interestaduais que tem a torcida visitante, por exemplo, um Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Vasco, e são jogos um pouco mais complicados. E considerando todo o bairro do Pacaembu, que é um bairro com muitas casas, e agora, antes as torcidas chegavam pelo tobogã, então elas vinham por trás. Como vai funcionar isso? Vamos lá. Tudo que a gente está fazendo, a gente não alterou nada, por exemplo, os fluxos de entrada. Então, até a gente resolveu manter até a mesma numeração. Então, você tinha de um lado o portão 1, 3, 5, 7, 9, né, os números ímpares. Do outro lado, você tem os números pares. Você tem a entrada do público na fachada norte, né, pela Praça Charles Miller. E a gente vai continuar tendo o portão 23 e o 23A. E os jornalistas sabem que é o portão onde entrava a imprensa, etc. Os times entram por ali, né? Nós vamos ter que acomodar a torcida visitante em uma das duas laterais, ou na arquibancada leste ou na arquibancada oeste. Mas, de novo, essa é uma prerrogativa do clube quando for desenhar os jogos ali. Então, eu acho que assim não vai ter grandes impactos para a torcida e também em termos de segurança. Eduardo, a gente vai chegando agora ao final do nosso episódio. Muito obrigada por aceitar o convite e vir explicar tanta coisa sobre o Pacaembu. Legal, não, eu que agradeço o convite, pena que a Aline não teve, né? Uma pena. Então eu vou ter que voltar depois, quando a gente já tiver inaugurado, a gente traz mais novidade. A gente vai lá. Ah, ótimo. Aí você vai com a gente. Ótimo, eu acho ótimo, eu acho uma ótima ideia, vai ser um prazer tê-las lá. De novo, obrigado pela oportunidade, é sempre legal falar sobre o projeto que a gente está fazendo, enfim, há tantos anos, com tanto carinho. É muito legal. Quando a gente vai fazer o próximo episódio lá, você vai ver assim como é legal que as pessoas que trabalham lá têm esse carinho com o complexo, né? Então todo mundo tem uma história com o Pacaembu, etc. E a gente está muito ansioso por essa reinauguração. E agora ela tá próxima, assim, tá bem pertinho. Então, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todo mundo tá muito animado para poder voltar ao Pacaembu, que faz muita falta na cidade de São Paulo. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu espero que vocês estejam animados como eu. E vocês vão comparecer no Pacaembu também. Então, ativa as notificações do canal do Denilson Show. Confere se você deixou o like, porque muita gente esquece, tá? Então é bom deixar para ajudar o projeto. E é isso. Fiquem ligados que tem muita novidade por aí.